Esse é o podcast Passos de Coragem e durante essa temporada eu quero te lembrar que o ano ainda não acabou e que ainda dá tempo de recomeçar com coragem. Seja muito bem-vindo, bem-vinda! Esse é o primeiro episódio do podcast Passos de Coragem e eu sou a Natália. Meu nome completo é Natália Zimmermann Birger Schultz Volpe. Isso mesmo, o meu nome já era comprido e agora eu casei e ficou maior ainda, mas é isso aí. Você pode me chamar de Nath, você me encontra nas redes sociais como Natália Schultz Volpe ou @NathVolpe. Por que eu criei esse podcast? Por que o nome Passos de Coragem? Em Mateus 14 a gente tem a história de quando Pedro ele anda sobre as águas. Você conhece essa história? Olha, em Mateus 14:28, Pedro ele vê Jesus andando sobre as águas e ele fala: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus responde: venha. Então Pedro, ele saiu do barco, ele andou sobre as águas e ele foi em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós pedimos para Deus para nos ajudar a dar aquele passo de coragem. Nós até damos o primeiro, damos o segundo, mas nós não continuamos. Por quê? Porque aí vem as adversidades, vem coisas que a gente não estava planejando, acontecem situações que talvez não eram do nosso agrado, não estavam na nossa agenda. E aí o que a gente faz? Ao invés de simplesmente continuar, ao invés de simplesmente não olhar a tempestade e continuar confiando de que foi ali, ó, Jesus que mandou você sair do barco e continuar caminhando, muitas vezes a gente olha a tempestade e a gente afunda, e a gente desiste, e a gente não continua, a gente não finaliza o que a gente começou, a gente não continua dando passos de coragem. Então, o objetivo desse podcast e de tudo que eu tô criando relacionado a passos de coragem é esse, é te incentivar, é te influenciar, é te encorajar a continuar dando passos de coragem. E antes de qualquer coisa, eu quero te contar a minha história com coragem. Eu também escrevi esse livro, Passos de Coragem, que foi um grande passo de coragem na minha vida. Eu lancei ele no ano passado e quando eu lancei ele, eu já tinha sentido de Deus de lançar o podcast também, Passos de Coragem. Mas eu não fiz, eu simplesmente não fiz. Eu comecei a dar prioridade para outras coisas, eu casei, para a glória de Deus, eu casei. E várias outras coisas foram acontecendo, eu me mudei e eu tinha uma convicção no meu coração de que eu precisava lançar esse podcast ainda esse ano. Mesmo que fosse no final do ano, sabe? E aí, quando eu estava planejando, organizando, estudando sobre o podcast, porque se você está aqui me assistindo, me ouvindo, eu não sei você, mas eu não imaginava que tinham tantas coisas a serem feitas quando a gente lançava, né, pra gente lançar um podcast, sinceramente. Eu achava que era um pouco mais easy, mas é isso aí. E aí, no meio do caminho, enquanto eu escrevia, eu estudava, várias coisas aconteceram. Algumas pessoas se disponibilizaram em me ajudar com esse projeto, né, com o podcast, e aí deram para trás. E aí eu tive que fazer as coisas sozinhas. E eu tô aqui, ó. Quem tá vendo, né, com a câmera aí, tá vendo o cenário aqui da minha casa. Aqui, gente, esse fundo. Eu não tenho nada ainda na minha casa, nós acabamos de nos mudar, não tem sofá, não tem mesa, a gente tá se virando aí com o que dá. Eu gostaria de estar gravando esse podcast ali fora, com a cena toda ali da praia, mas tá ventando muito. Eu já tinha feito vários testes, mas hoje, nessa semana, tá ventando muito. E eu falei assim, eu vou fazer com o que eu tenho. Eu não vou deixar para depois, eu não vou procrastinar, eu não vou adiar esse sonho, isso que o Senhor colocou no meu coração, sabe? E por isso eu quero te lembrar de coração, o ano ainda não acabou. Talvez você esteja ouvindo isso se sentindo atrasada, porque afinal a gente já está no segundo semestre de 2025, praticamente nos últimos meses do ano.
mas eu quero te contar que um dos meus principais passos de coragem na vida foram no segundo semestre. E eu quero te dizer que ainda dá tempo, sabe? Eu fui morar na China com 22 anos no segundo semestre de 2018. E um dia antes eu fui batizada nas águas. Eu entreguei a minha vida com Jesus e foi no segundo semestre. E desde pequena eu pintava pedras para vender. Eu criei um jornal da região ali, das pessoas conhecidas, e eu escrevia esse jornal. Eu fazia jornal assim, de ler mesmo. Eu vendia esse jornal. Eu pintava pano para vender. Eu fazia várias coisas para empreender mesmo, para vender. E aí eu comecei a empreender quando eu voltei da China em 2020, no final de 2020. No segundo semestre também, de 2022, eu fui para as Filipinas. Eu fui fazer uma viagem missionária. Primeiro eu fiz uma escola missionária, depois eu fiz uma viagem missionária em novembro de 2022. Então também foi no final do segundo semestre. E aí o meu livro, que eu contei para vocês, eu escrevi ele todo em um mês. Eu escrevi ele em novembro, eu escrevi ele do dia 7 de novembro ao dia 7 de dezembro. Eu coloquei esse objetivo porque eu sabia que eu precisava colocar uma meta, um objetivo muito claro ali para eu cumprir e eu queria finalizar ele naquele ano. Então eu escrevi ele em um mês e foi no final do ano também. Depois eu lancei ele um ano depois, que foi ano passado, eu lancei ele na minha cidade natal. E aqui, para quem não sabe, eu sou de Balneário Camboriú, eu sou catarinense com muito orgulho, tomo chimarrão, amo praia, estou muito feliz de estar voltando a morar na praia, para quem me acompanha aí, né? Eu voltei a morar na praia. Só um parênteses aqui. Eu já morei em alguns lugares, em alguns países, né? Um deles foi a China, que eu acabei de comentar com vocês. Eu já morei também em Blumenau, eu morei na capital paulista, em São Paulo, por quase 5 anos. E eu e meu marido nos mudamos nesse mês aqui para Santos. Então a gente está morando aqui em Santos e é uma alegria para mim estar morando na praia novamente. Eu amo praia, eu sou da praia, eu nasci em Balneário, nasci no mar, andando de skate, surfando, nadando. Eu sempre gostei disso. Então eu estar de volta na praia realmente é um presente de Deus. E a gente se mudou agora, ó, no segundo semestre, em outubro. E você está ouvindo esse podcast aqui, o podcast Passos de Coragem. Eu estou lançando ele quando? Estou lançando ele dia 27 de outubro de 2025. Então eu também estou lançando, fazendo um lançamento, fazendo uma grande coisa, né? Dando um grande passo de coragem na minha vida no segundo semestre de 2025. E tudo isso, eu quis contar tudo isso para te mostrar de que o ano ainda não acabou e que ainda dá tempo de você fazer o que você se dispôs a fazer nesse ano. Sim, talvez você colocou metas e objetivos para esse ano que você ainda não cumpriu e que você devia ter cumprido antes. Eu sei como que é, porque eu devia ter lançado esse podcast antes, não é mesmo? Mas, como diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Então, mesmo que você não fez algo que você já devia ter feito, ainda dá tempo e tudo está cooperando para o seu bem, sabe? Dos que andam de acordo com o propósito de Deus. Então, ainda dá tempo de você fazer, talvez não como você imaginou fazer, mas ainda dá tempo de você começar, sabe? Porque o que eu vejo é que a gente precisa parar de enxergar a nossa vida como em um ano eu tenho que fazer tudo na minha vida. Não. 2025 vai acabar, mas 2026 vai começar. E a gente vai ter 2027, 2028, daqui até a eternidade, não é mesmo? Então nós podemos criar nossos planos a longo prazo, a médio prazo. O que você ainda quer fazer nesse ano de 2025? Talvez o seu objetivo para esse ano era aprender uma nova língua. Talvez era cuidar melhor da sua saúde, praticar exercício, ter mais tempo com Deus, ler a Bíblia toda em um ano, sair mais com seus amigos, fazer coisas novas, enfim, eu não sei quais eram os seus objetivos para esse ano. Mas o que nós precisamos fazer é aprender com os nossos erros, aprender com o que passou e dar um passo para começar, bola para frente, vamos começar com o que dá, vamos fazer do jeito que nós conseguimos, claro, com muita excelência,
com muita dedicação, com muito direcionamento de Deus também, mas não ficar esperando o momento perfeito, sabe? Eu nem teria começado esse podcast se fosse para eu esperar um momento perfeito. Eu poderia ter alugado um lugar, uma câmera melhor, um microfone melhor, enfim, qualquer outra coisa. Talvez seria melhor do que o que eu estou fazendo aqui. Mas o que eu fiz foi começar, porque eu queria e eu ia começar ainda este ano. Eu coloquei essa meta, eu decidi, eu vou fazer independente do que aconteça. Como eu comentei com vocês, esse podcast é para ser um local para a gente conversar, para a gente trocar figurinhas, trocar experiências e ir se ajudando. Então, toda semana estaremos aqui na segunda-feira, às 7 da manhã, isso mesmo, para a gente já começar a semana aí dando um passo de coragem. E aí, sempre no final de cada episódio, nós teremos o passo da semana. E o que é isso? Qual é o passo da semana? É um passo. É a primeira coisa que você precisa fazer quando você acabar esse episódio. Não sei se você está escutando esse episódio fazendo alguma coisa, lavando louça, treinando, dirigindo, qualquer coisa. Mas aí você anota e você dá esse passo, você faz esse to-do, você dá esse check assim que você acabar o episódio. E aí o passo da semana para essa primeira semana é você escrever em algum lugar. Pega um papel, coloca na tua geladeira, no teu espelho, no banheiro, em qualquer lugar, num local visível. E escreve, pode fazer em bullet points ou se for só uma coisa, enfim, o que você ainda quer fazer até o final do ano. Lembre-se, a gente ainda tem 2 meses e ainda dá tempo. Então, o que você ainda quer fazer? Você tinha colocado que você ia ler 12 livros e você leu só 5 livros nesse ano? Você então consegue ler mais 3 livros até o final do ano? O que você quer fazer, de uma forma geral mesmo. Escreve o que você quer fazer e você coloca isso de uma forma visível para você ler isso todos os dias. E aí, semana que vem, estaremos de volta aqui, na segunda-feira, às 7 da manhã. E se esse episódio, se esse podcast te inspirou, te encorajou, falou com você, manda isso para alguém que você acredita que também vai ser inspirado, também vai ser ajudado. E a gente pode criar uma comunidade juntos, do Passos de Coragem, a gente pode estar juntos dando passos de coragem, indo em direção aos nossos sonhos, ao que o Senhor está colocando em nosso coração. Se inscreve aqui, clica em todos os lugares, então não sei onde você está escutando, mas curte esse episódio, compartilha com as pessoas. Você não está sozinho neste recomeço, eu também estou aqui, caindo, me reerguendo, recomeçando, aprendendo. E toda segunda-feira, nesse podcast, nós vamos dar juntos passos de coragem. Até a próxima segunda, às 7 da manhã.